Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui em mais uma live, o NASP e suas memórias, é uma série que nós estamos fazendo, nós aqui da equipe do Centro de Memória NASP São Paulo, para o Facebook do NASP São Paulo e para o Facebook do Centro de Memória. Essa série, ela comemora os 105 anos do NASP Campo São Paulo, o nosso campus aqui, a unidade do NASP que fica aqui em São Paulo, no Capão Redondo, que agora, no ano de 2020, comemora 105 anos. Nós estamos aqui, o professor Helder Ozokawa, que é nosso ex-aluno, ex-colaborador aqui do nosso campus São Paulo, atualmente ele trabalha no campus Engenheiro Coelho, e com a professora Gabriela Abraços também, que é historiadora, pesquisadora aqui do nosso Centro de Memória, e professora dos cursos de ensino superior também. A live de hoje, ela vai ser sobre os 95 anos do prédio central. Esse prédio que foi construído lá em 1925, agora em 2020 está comemorando os seus 95 anos, e tantas gerações que passaram por esse prédio, estudaram, tantas pessoas, tantos colaboradores, tantas histórias e tantas memórias para a gente relembrar um pouquinho aqui. E ao final dessa live, nós vamos lançar a exposição comemorativa e interativa. Nós estamos tendo que fazer uma série de eventos, de comemorações virtuais esse ano, devido à pandemia, e essa exposição vai ser uma exposição virtual que você participou também. Muitos alunos, ex-alunos, colaboradores mandaram as suas fotos aqui na frente do prédio, dentro do prédio, e com essas fotos, juntando com as fotos também do nosso acervo, nós montamos uma exposição comemorativa para esses 95 anos e nós vamos lançar essa exposição ao final dessa live de hoje. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa história e no final vamos compartilhar o link dessa exposição virtual. E agora, para iniciar essa live, eu vou pedir para a professora Gabriela Abraços fazer uma oração. Vamos orar então para iniciarmos. Pai querido, Pai de amor, nosso Deus, nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos possibilitado a oportunidade não só de vivermos essa história, mas de comemorarmos, de estudarmos, de aprendermos dos nossos pioneiros e principalmente, ó Pai, nós agradecemos a oportunidade de fazermos parte da tua igreja, de toda do grupo, Senhor, que está se preparando para encontrar contigo um dia nas mansões celestiais. Pai querido, nós pedimos a tua bênção, o teu cuidado, a tua proteção. Abençoa-nos nesta palestra, neste bate-papo, e que possamos valorizar, Senhor, as ações dos muitos homens e mulheres que passaram por este colégio, pela missão adventista, em prol das almas para o reino. Fica conosco, abençoa-nos neste sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos ter um vídeo de abertura do nosso vice-reitor, diretor-geral do Campo São Paulo, pastor Douglas Nenslin. Estamos nas comemorações dos 105 anos do NASP Campo São Paulo. Uma trajetória rica de bênçãos, centenária, com muitas histórias sendo contadas e vividas por alunos e funcionários que aqui passaram. Juntamente com os 105 anos, nós estamos comemorando 95 anos do edifício central, carinhosamente chamado de Prédio Central. Neste edifício nós tivemos salas de aulas, a primeira capela, a primeira igreja, as ações administrativas que circundaram esta região central do nosso querido NASP. A história desse prédio congrega também junto de si centenas ou milhares de vidas que por aqui passaram, sobre os seus corredores, trilharam e puderam deixar suas marcas e também receber a marca da instituição. Comemorar 105 anos da existência da instituição e 95 anos da história do edifício mais significativo desta colina, traz para nós também um sentimento de respeito para com a história dessa instituição. Lembrar do nosso passado, das nossas marcas, daquilo que foi construído por alunos e pela própria instituição,
quer sejam questões materiais ou imateriais, aquelas que nós levamos no decorrer da vida. Estas construções fazem com que possamos dizer que a instituição não somente comemora um tempo de existência, mas comemora o sucesso, o êxito de centenas de milhares de jovens. A história tem a sua relevância. O passado traz para nós muitas lições e é por isso que nós precisamos contá-la. Contar essa história, contar a sua trajetória, contar aquilo que ela contribuiu no decorrer de todos esses anos. Não se constrói uma instituição sólida sem retornar ao seu passado, sem retornar às suas origens, sem retornar ao seu legado. E é por isso que ao comemorarmos estes 105 anos do NASP e 95 anos do prédio administrativo, do prédio central, traz para nós esse sentimento de alegria, porque temos o que contar, temos o que falar, temos o que comemorar. Muito bem. Agora nós vamos começar um bate-papo aqui sobre os 95 anos do Prédio Central. Gostaria de agradecer muito a presença do professor Helder Ozokawa, que é um grande historiador da Igreja Adventista, da nossa história, né, do nosso campus, do nosso NASP. É uma pessoa que tem contribuído muito para as pesquisas, todas as coisas que a gente tem aqui no Centro de Memória, que a gente pesquisa e que a gente faz, passam ou começam com as pesquisas que o professor Helder Ozokawa já faz há 30 anos. Então, a gente agradece muito, quase 30 anos, professor de pesquisa. A gente agradece muito a sua presença aqui para comentar um pouquinho sobre esse grande ícone que a gente tem aqui na nossa escola. Vou começar aqui a nossa apresentação. A gente montou algumas fotos aqui para comentarmos. Então, vamos abrir aqui. Mas tudo isso tem gente atrás que colaborou, né? Tem gente que cedeu material, tem gente que se preocupou em manter essas memórias, essas informações, né? Então, eu penso que eu só fiz o link de gerações lá dos anos 80 para a atual geração. Então, é importante que haja essa continuidade aí com vocês. E vocês estão de parabéns com a atual administração e a anterior, pastor Douglas Mensley, todos esses que estão envolvidos aí com vocês, né? Eu me lembro aí da festa dos 100 anos, né? Houve uma festa dos 95 anos que começou a fazer esses preparativos, né? Então, eu digo que é todo um processo coletivo, né? Não é uma pessoa, duas ou três, mas é muita gente que se preocupou com tudo isso. É verdade. E a gente tem a colaboração, ainda bem, de muitos ex-alunos, né? A gente sempre comenta isso aqui, pede para as pessoas mandarem foto, comentarem nas nossas lives o que tem feito, as suas histórias, as suas principais memórias por aqui. E quem estiver assistindo pode comentar, porque a gente vai acompanhando aqui os nossos comentários nas nossas redes sociais. E vamos começar o nosso bate-papo aqui, comentando um pouquinho sobre o início do colégio, né? Nessa foto aí de 1922, mostra o que seria, alguns anos depois, essa alameda nossa central, né? Que ainda não era exatamente uma alameda. E ao fundo a gente tem aí o prédio do dormitório feminino, que teve a sua construção iniciada ali por volta de 1920. E o prédio central foi construído mais ou menos onde a gente tem esse galpão aí na esquerda, certo, professor Helder? Subindo um pouco, né? Essa é uma foto bem interessante. Ela mostra, provavelmente, é um relatório oferecido pela Igreja Adventista Brasileira para as organizações superiores nos Estados Unidos. Então, eles mostram o que foi feito com uma oferta recolhida por volta de 1918. Então, você bem informou aí o dormitório feminino. O que me impressiona muito é olhar um pouco em torno das imagens e das fotos. Você consegue olhar lá no fundo da imagem as duas figueiras, né,
que a gente sabe que as filhas permaneceram, as originais foram derrubadas por vento, raio, né? Doenças que foram atacando essas árvores, e são árvores bem representativas do campus. O campus era bem conhecido por essas figueiras e algumas foram compradas nesse período aí de 1920, compradas e doadas pelo Jardim Botânico, né? Então a escola é uma escola muito arborizada, mas o que a gente percebe aí mais para o lado da esquerda é uma mata natural, é a Mata Atlântica Natural, que deu, inclusive, nome para o Capão Redondo, uma área de quase 50 quilômetros. Então, penso que esse galpão foi uma das primeiras construções para dar estrutura, né, para os demais edifícios. E vocês estão vendo aí um buchinho, quer dizer, essa alameda, né, que tem aí a sequência de verde aí nas laterais, isso aí era uma marca muito forte até os anos 40, e isso daí depois foi retirado, mas isso aí era característico. Você começa a olhar uma foto e percebe a antiguidade dela pelo tamanho do buchinho, né? Porque ele vai se estruturando, 10 anos. Essa é uma foto que o buchinho já tem pelo menos uns 5 anos, né? E era sempre podado, ficava sempre muito verde. Então, eu imagino que os recursos de colorização de fotos poderiam um dia dar um novo ar para uma nova visão, né, para essa imagem que vocês estão vendo. A gente até consegue ver um pouco dessa evolução dessa vegetação numa das sessões da exposição virtual, que a gente tem fotos gerais da nossa Alameda. Então, quem acessar depois vai conseguir ver um pouquinho isso. Vamos passar para o próximo. Muito bom. Professor Helder, é um privilégio tê-lo conosco, né? O senhor que participou reuniu uma documentação fantástica sobre esses primeiros anos do colégio, né? A gente está reconstruindo essa história e tentando justamente buscar informações, né? A sua pesquisa, o documento que o senhor reuniu, para nós é uma fonte preciosíssima. E nós temos aqui, por exemplo, imagens, né? Não só a imagem do projeto, do edifício, do nosso edifício central, de fato, e a gente tem fotografias que nos dão a dimensão da construção, né? A diferença de terreno, o ajuste construtivo, né? Para a construção. E é curioso notar a semelhança, né, entre o projeto e a imagem que a gente tem na fotografia da direita, né? Professor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre justamente essas imagens, como o senhor conseguiu reunir um pouco dessa documentação, ter acesso a essas informações mais, essas primeiras, por exemplo, como essas fotografias que nós temos hoje em nosso acervo. Gabriela, é muito bom conversar com uma historiadora, né? E saber que você também tem esse interesse e dá um suporte muito importante, técnico aí para o Centro de Memória. Essas imagens, elas vieram basicamente de contatos que eu fui desenvolvendo durante o meu período de aulas no ensino médio, né? Eu dei aula no ensino superior e ensino médio desde 1988. E naquela época eu percebia que a história não podia ficar apenas na Revolução Francesa, né, na independência do Brasil. E eu comecei a perceber que os alunos tinham sobrenomes interessantes. Previamente eu já conhecia bem as biografias, né, desses pioneiros da igreja. Meu pai estudou no NASP praticamente 12 anos, né, de 48 a 60. Então, eu tinha já algumas informações prévias, mas eu não me ligava muito em desenvolver algum projeto, até que eu comecei a pensar no mestrado, e eu fui fazer um mestrado sobre a Bíblia, a história da tradução da Bíblia. Localizei nos sebos de São Paulo Bíblias raríssimas de 1819, uma delas, a primeira, João Ferreira de Almeida. Então, meu foco foi esse. Aí, conversando com os professores da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que você também conhece muito bem, né? A sua alma mater,
Sim. Ali o professor Augustin falou, olha, você está aí querendo procurar assunto, né, tão longe, mas pensa em algum outro projeto. Mas eu ainda insisti um pouco mais, assisti umas aulas com a professora Mary Del Priori, ela tinha uma presença muito forte ainda na faculdade, e assisti um curso dela de moderna, tinha tudo a ver com a Holanda, que me interessava, né? A Holanda das grandes impressoras, os grandes impressores da Bíblia. E ela falou o seguinte, olha, Helder, é um tema muito legal, interessante, vai acrescentar muito para o conhecimento que nós temos da cultura brasileira, da cultura da Bíblia, mas eu tenho a impressão que você precisa de um acervo documental mais rico para isso. E você vai ter que aprender holandês, já que você está querendo pesquisar os arquivos. Você conhece latim? E aí eu comecei a perceber que eu estava numa fria, né? E aí eu pensei, vamos dar o foco, né? Vamos procurar alguma coisa mais próxima, né? Seguindo o conselho do meu professor. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas da secretaria da escola. A secretaria não ficava nesse prédio, ficava no prédio da frente, que foi iniciado no início da guerra, né? Ali em 1939, e 42 já estava praticamente pronto. E ali havia uma secretaria do ensino médio. Eu me lembro conversando com a esposa do pastor Neville, ela me deu algumas informações interessantes, tal, mas ela falou, ó, quem sabe mais é a dona Lloyd. Dona Lloyd era a filha da primeira professora brasileira do NASP. Ela chegou ao NASP em 1917 e ficou, acho que até 18, 19. Depois ela saiu, o marido foi transferido como pastor para Itararé, foi para outros lugares e ela voltou em 26. E de 26 não saiu mais. A filha praticamente quase que nasceu no CAB. Então, a professora Lloyd foi uma fonte inicial. Depois eu comecei a expandir, né, para os ex-alunos. E aí, eu nem me lembro, mas foi tanta gente que ajudou. Então, eu fui obrigado a ir para o Paraguai comprar um scanner, porque os scanners eram manuais nessa época. Não havia scanner de mesa disponível para uma família, para um pesquisador. Eu me lembro de atravessando a ponte lá, eu mesmo fui lá buscar o scanner, né? Queria alguma coisa, queria ver. Na fronteira, a polícia me segurou, acho que estava procurando alguma quadrilha ali de chineses orientais agindo, então eu me sentia assim, bem vulnerável ali na fronteira, né? Mas com a minha conta de $300, eu passei a fronteira com o scanner e comecei a escanear as fotos, né? Eu não pedia doação das fotos, eu sempre respeitei muito o acervo das famílias, porque eu acho que as famílias preservam bem. E aí eu comecei a escanear essas fotos e a digitalizar com OCR desses. Então eu tive que pegar uma foto dessas e fazer 2 escaneadas, depois juntar na tela. Olha só, juntar as fotos. Havia um programinha que mesclava e depois ele convertia o Word em a imagem Word. Isso, na época, não havia internet desenvolvida. Eu entrei na internet em 96. Então, assim, foi muita tecnologia de ponta lá atrás para começar a aproveitar os acervos de pessoas vivas. O que acontece? Eles morreram, esses vivos morreram, e os acervos ficaram pulverizados com famílias. Então, eu não saberia hoje como recuperar dessas famílias. Só para você ter uma ideia, foi o começo. Que fantástico, professor. Que trabalho incrível. Parabéns pela sua iniciativa, né? E hoje a gente segue aqui os seus rastros, justamente tentando reconstruir, seguirmos na história, né? E a gente tem hoje o nosso prédio central tão como um presente para nós, né? Dos nossos dos pioneiros e a história toda que o senhor reuniu, né, nesse trabalho inicial. A gente tem o próximo slide de 1925, logo depois ali da inauguração. Eu suponho que essa foto tenha sido tirada um pouquinho depois, é da família Mallory Steen, porque foi na gestão do professor Thomas Steen que esse prédio foi idealizado e construído, né? A gente foi iniciado em 1915 o dormitório masculino, em 1920 o dormitório feminino. Então, nós ficamos praticamente 10 anos só com esses 2 primeiros prédios aqui na nossa instituição, para receber alunos, tanto meninos quanto meninas, jovens, moças e moços, que vinham morar aqui na nossa instituição, jovens de todo o Brasil. E nesses 2 primeiros prédios ficavam
as salas de aula, a parte administrativa, os quartos dos alunos. Então, foi a partir da construção do prédio central, onde iniciou a organização das salas de aulas e da parte administrativa da escola pode ser melhor organizada. Então, foi quando as coisas começaram a ser melhor distribuídas nos espaços que elas deveriam estar, né, professor Helder? Exatamente. Para você ter uma ideia, dentro desse pensamento de expansão, o seminário adventista, quando ele foi estabelecido, ele começou com 12 alunos, depois foi subindo, 50 alunos, 80, 90, e se estabilizou em torno de 100, porque não tinha como crescer. Como você disse, o dormitório ficava de um lado, masculino de um e o feminino do outro, e é curioso, sempre o feminino fica perto do refeitório, né? E o masculino sempre perto da capela, essa era a lógica, né? E eu cheguei a morar no internato, nos anos 80, no prédio do seminário, só que o seminário duplicou, anos mais tarde, o segundo, o pavimento, porque precisava expandir as salas de aula. Só que chega um momento que não dá mesmo. Então, eu não tenho informações se esse prédio foi construído com apoio internacional. É uma pesquisa básica, a gente descobre isso. Né? Mas o colégio girava em torno de 140 alunos, com alunos externos, aproximadamente umas 20 ou 30 crianças, que desde 1920 já vinham frequentando a colina, especialmente os filhos de funcionários de um ou outro aluno casado, que morava nas imediações, e filhos de professores da comunidade. Né? E eu, pesquisando agora recentemente com os meus alunos de trabalho de conclusão de curso, a gente descobriu que essa escola modelar, como eles chamavam, uma espécie de uma escola de estágio, né? Ela foi iniciada, era para ter começado em 1919, mas não deu certo. As professoras americanas que deveriam ter vindo em 1918, provavelmente elas tiveram problema com a epidemia. Estava graçando nos Estados Unidos a epidemia da gripe, na gripe espanhola, e a gripe espanhola, que lá começou em 18, teve a primeira onda, teve a segunda onda, e isso atrasou muito. Até a vinda do próprio diretor, o pastor Steen, foram feitos 6 chamados, mas um a um iam desistindo com receios desse ambiente instável da guerra, né? A guerra era uma realidade de 17 para 18, e como os alemães estavam visados, né? Depois que o Brasil entrou na guerra em 1917, então a administração do pastor Lipke, ela foi comprometida pelas relações tensas, né? Da Alemanha, da Áustria com os Estados Unidos. E como a Igreja Adventista tinha uma forte ligação inicialmente aqui no Brasil com a Alemanha, esses laços foram se rompendo com a Primeira Guerra. Então, o pastor Steen, ele marca o crescimento da influência americana no campus. Até 1917, muito forte a influência alemã. Então, quando ele vem para o NASP, ele vem depois de 6 pessoas recusarem e a equipe dele não conseguiu vir com ele. Então, demorou um pouquinho. O plano dele era estabelecer um departamento de música, um departamento normal, já de 18, ele chegou aqui em setembro de 18, né? O pastor Lipp tem uma foto que ele aparece junto com o pastor Steen e os demais alunos, e em seguida o pastor John Ben, o pastor Lipke, eles não aparecem mais nas fotos. Né? O pastor Lipke vai fazer planos de ir para a região norte do Brasil, mas isso não se configura. Em 18 foi feito um chamado específico, porque a cidade de Manaus, que era minúscula, né, estava crescendo com a borracha, ela recebeu publicações da igreja, né, da casa publicadora, e começou a surgir em 18 interesse pela mensagem adventista. E era um dos pontos do Brasil onde o adventismo não tinha presença. Então convidaram ele, mas ele já estava assim um bocado cansado de viajar, né? Rio Grande do Sul, Nordeste brasileiro, então ele preferiu não atender esse chamado e foi estudar medicina nos Estados Unidos. Então veio a administração americana
e então, com ela, o modelo de internato, o modelo de música, de coral, de currículo, foi totalmente alterado. Os que vinham estudando na gestão alemã tiveram que ficar mais tempo. O pastor Luiz Waldfogo, por exemplo, chegou em 16, ele quase desistiu pelo convite de trabalho que ele recebeu da casa publicadora, mas depois de 2 anos, quando os americanos se estabeleceram, ele voltou para o NASP, para o seminário da época, né? Então, é assim, é um vai e volta, né, de administração, de estabilização da situação, e quando então a gripe se estabelece, né, ela se torna mais assim, menos assustadora nos Estados Unidos, então eles começam a vir para o Brasil. Então eles chegam em 20 e aí conseguem estabelecer a escolinha com 14 alunos. E essa escola fica assim variando de 20 alunos, 30 alunos. Teve uma segunda diretora, que era uma ex-aluna baiana, chamada Filó Emília. Ela ficou 1 ano na escola modelar, depois ela foi em 23 para a escola de São Paulo, que hoje é o Colégio da Liberdade, e de lá ela foi para a Bahia e fundou o Colégio Tapajipe, o primeiro colégio adventista do Nordeste, ali nas imediações de Salvador. O que eu acho interessante é que o NASP estabeleceu essa instituição para preparar missionários, para preparar jovens para a pregação do Evangelho. Hoje nós estamos aí no Impacto Esperança, isso era constantemente a preocupação de vamos preparar os nossos jovens para a terminação da pregação do Evangelho no Brasil, né? Vamos pregar para os índios. Em 1925 para 26, aí, quando tinham acabado de construir esse prédio foi construído muito rapidamente, chegou o pastor Allen. E o pastor Allen fez uma passagem pela América Central, trabalhou com os índios ali, né, os maias, né, e depois ele veio, passou pelo Peru para conhecer o trabalho do pastor Fernando Stahl. Ele ficou rapidamente ali e veio para o Brasil. O sonho dele era evangelizar os índios Carajá. E ele deu aula 1 ano aí nesse prédio novo, cheirando tinta. A família ficou com 4 filhos, 3 ou 4 filhos, e ele resolveu, então, pegar um caminhão a partir da sede da União Sul-Brasileira, que hoje é central e fica em Engenheiro Coelho, mas na época ficava perto do shopping Ibirapuera, né, um lugar bem isolado, de um prédio tão vistoso quanto este, o prédio da União, né, ali no bairro de Moema, e dali ele partiu com um caminhãozinho, um barco em cima, para fazer uma expedição de visitação da região do Araguaia e da Amazônia. Então, a viagem dele começou no Araguaia e terminou no Rio Amazonas, né? Então, foi muito interessante. Então, esse papel missionário, esse vigor missionário, ele é muito forte. A gente vê imagens de alunos, nesse período, por exemplo, a esposa do pastor Moisés Nigri, né? A dona Maria Baar, ela chegou por volta de 1926 aí na escola. E ela, assim que chegou, uma quarta-feira, sexta-feira já teve que pregar em português, então teve que aprender a falar algumas palavras, algumas expressões, tudo lidinho, né, nos apontamentos que ela fazia. Então, olha só, ela foi talvez a última referência europeia para o NASP. Então, o NASP sofreu algumas influências. Então, ela veio para o NASP e já começou um forte trabalho missionário, trabalho feminino de evangelização. E aí ela pensa, por que não evangelizar a nossa região? E eu vejo nos relatos que eles estão distribuindo impressos, estão ali impactados pelo Evangelho, pela terminação da pregação, em regiões que vão até Embu, Guaçu, que vão até Juquitiba, São Lourenço da Serra. Não havia nem BR-116. A BR-116 é algo assim dos anos 50, era JK que praticamente inaugurou a BR-116, um importante trecho lá em Registro. Até então, o caminho era feito por Sorocaba, Itapetininga, depois Capão Bonito, Apiaí. Quer dizer, é um caminho medonho, né? Tinha um caminho de ferro que ia para o Itararé, né? Trouxe aí a família Gorski para o NASP. Então, esses eram os desafios, pregar o evangelho na região. Uma coisa curiosa, esse ano nós estamos celebrando os 100 anos da recolta. Em 1920, os jovens começaram a recoltar. E eles saíam de carro, né, de caminhão adaptado, uma carroceria ali, tipo ônibus, e eles iam recoltar em São Paulo, 23 quilômetros. Então, o espírito era entregar revistas e, ao mesmo tempo, pedir
donativos. Eu estava fazendo uma conversão um dia desses, eles recoltaram, num dia só, eram 50, 60 alunos que cabiam no ônibus, recoltaram algo em torno de R$ 3.000, se for fazer um cômputo de câmbio de hoje. Mas era isso. E a dona Margarete, que está aí do lado, com a filha, parece a sogra no fundo, a sogra veio uns 6 meses depois, em 18 para 19, e ela trouxe, então, órgão, piano, para montar o departamento musical da filha. Ela era viúva, não podia ficar sozinha, filha única, então ela veio para o Brasil. E a Margarete, então, ela estabeleceu o primeiro coral, o primeiro coro, e interessante, aquela janela que está aberta lá em cima, ali era a capela, né? Hoje no meu tempo, né, quando eu dava aula, eram salas de aula que foram divididas a partir da capela central. Então, havia uma capela em 1900 e até 24, lá no prédio do seminário, onde hoje fica o salão de reuniões. E até hoje as pessoas fazem as reuniões de diretoria nesse espaço. E aí, pela falta de espaço, porque eram 130, 140 alunos, eles resolveram, então, ampliar esse local. Exatamente essa imagem que vocês estão vendo, né? E penso que até os móveis foram feitos dentro do NASP, porque havia aquela preocupação de Ellen White, os alunos precisam, rapazes e moças, aprender algum ofício, porque se porventura ele não tiver o dom, né, de pregação, de servir a Leimar ou em outros estados, ele volta para a sua comunidade sabendo costurar, sabendo noções de cozinha, né? E Ellen White tem uma citação muito interessante sobre os colégios, que diz que existe muita religião num pão bem feito. E é interessante que a tradição do pão acompanha a Igreja Adventista até os dias atuais. Eu moro aqui nessa comunidade de Engenheiro Coelho e eu vejo muita gente ainda envolvida e ganhando, né, o seu sustento com o pão integral que deve ter aprendido a consumir, né, no regime de internato. Então, isso é muito interessante. E quando, então, expandem a escola, em 1925, aí o número de alunos já começa a ir para 300 alunos. Quando chega a 400 alunos, aí não cabe mais, não tem mais estrutura. Então, aí eles começam a construir um novo espaço, que é o espaço, em 39, como falei, o salão, né, nobre, o salão de atos, né, para a formatura, porque não dava para colocar todo mundo junto. Então, a escola vai abrindo até turno da noite, né, para esses alunos que vinham e que ficavam um ano, aluno que não tinha recurso, eles ficavam um ano trabalhando, foi o caso do meu pai, trabalhava um ano, depois de um ano que eles começavam a estudar. É muito bacana, professora, a gente perceber que, embora tenhamos, né, o prédio central muito próximo, como nós vimos do projeto, o senhor está nos trazendo aqui as informações das imagens sobre as transformações que foram ocorrendo, né, várias reformas, adequações, percebermos, por exemplo, visitando o espaço, que, embora essa capela anterior, que hoje já não existe mais, ela se transformou em salas de aulas, mas nós conseguimos perceber um pouco que as janelas, né, a presença dos espaços, o teto, o próprio a madeira, o amadeiramento do chão não foi modificado. Então, nós temos vários registros ainda desta mesma composição que foi se adequando, né, às necessidades do colégio. Percebemos aqui na imagem, por exemplo, da direita, a quantidade de alunos que esse espaço comportava, e à medida, como o senhor comentou, né, que o colégio foi crescendo, já era necessário ter um outro prédio com outras instalações. Muito interessante conhecer essa história. Eu tenho só uma... Oi? Eu tenho uma pergunta, professor Helder. Se a gente consegue, eu tentei essa semana, nas últimas semanas com as pesquisas, tentar entender se esse auditório do pavimento superior, ele ficaria para a direita ou para a esquerda do prédio, porque quando a gente sobe as escadas atualmente, a gente tem 2 salas menores, que ficam de um lado da escada, e do outro lado fica o corredor principal das salas de aula, e as divisões das salas, né, das salas maiores.
E aí eu fico pensando que esse auditório ficaria nesse espaço maior, né? Onde ficam essas salas de aula grandes e esse corredor. Será que a gente consegue tirar essa conclusão? Exatamente. A frente da capela fica mais à esquerda do prédio. Você está vendo as duas portas ali? Essas portas diretamente davam. Então, você está vendo do lado direito, onde ficavam as moças, e do lado esquerdo, onde ficavam os rapazes. E quando você entrava no prédio, isso ainda no meu tempo, tinha lá rapazes, moças, a indicação. Não é? Eu penso que havia alguma sala que não mudou, tá? Teria que perguntar para uma pessoa aí dos anos 40, que nós temos um outro, o que seriam essas salas anexas? Tá? Havia uma sala à frente, né? Não sei se seria depósito, secretaria, alguma coisa da igreja, né? Tesouraria, alguma coisa que funcionasse como se fosse um mini-céus. Era muito importante. Cada igreja, desde os anos 20, já tinha essa noção de que tinha que ter um departamento de literatura, que é a chamada Sociedade de Tratados, né, que começou lá em 1870 e pouco. E esse ano também a Sociedade de Tratados está completando 100 anos de fim, porque aí surgiu no lugar o nome da editora, Casa Publicadora Brasileira. Mas essa Sociedade de Tratados existia em qualquer grupo ou igreja, né? Então, ali as pessoas tinham acesso a publicações que eles emprestavam ou doavam. Então, a igreja tinha um setor onde tinha livros e revistas que eles emprestavam. Os relatórios, eles diziam quantos livros você emprestou, quantos folhetos, né, quantas brochuras você emprestou. Hoje isso não existe mais, né? Hoje é doação mesmo, né? Nós estamos aí hoje participando de um projeto onde 22 milhões de impressos estão sendo distribuídos. É claro que isso vai demorar um pouco mais, porque hoje a restrição é muito grande, né? Mas no passado, não. O membro ele comprava e colocava isso à disposição na sua casa ou pegava na igreja, num estoque que existia para fazer esse tipo de coisa. Então, eu tenho a impressão de que esse auditório ele não ocupava todo o teto, né, o telhado, apenas, vamos lá, 4/5, né, ou 3/4, mais ou menos, da parte do topo. Né? E você vê aí, aqui nessa outra foto à direita, se você olhar a janela, você vai ver o residencial feminino. Né? Interessante que o refeitório ficava dentro nas imediações, aliás, praticamente dentro da construção. E nos anos 50, anexo, eles transformaram o refeitório em quartos, né, lá no feminino, e aí, anexo, nos anos 50, pela primeira vez, o UNASP ganhou uma doação de Brasília, através de verba, né, do governo federal, para a expansão da escola. Então, eles construíram toda aquela parte do refeitório, que bem o estilo dos anos 50. Mas uma curiosidade, vocês falaram bastante sobre madeira, eu sei que vocês também fizeram um trabalho de recuperação do piso, né? Todo um tratamento. Essa madeira, ela é conhecida como pino de riga. É uma madeira que é importada da Europa. E eu penso que tem aí a influência desses alemães que gostavam muito. Na Avenida Paulista, muitas casas ainda possuem esse pinho de riga. E hoje, quando as casas são demolidas, elas vão para um lugar especial e madeira aí de 80, 100 anos, ela é reciclada para projetos de arquitetura. Acho que a Gabriela deve saber bem dessas coisas aí, né? Mas não, o madeiramento da janela foi tirado, mas do piso foi mantido. E esse superior do teto que vocês estão vendo aí, né, biblioteca e do próprio auditório e do salão de atos, salão nobre, foi feito por um italiano chamado José de Luca. José de Luca, ele trabalhou aí, foi o chefe da marcenaria, e ele que fazia esses bancos tipo cinema, né, antigo, né, para colocar no auditório, fazer todo esse mobiliário que vocês estão vendo aí. Né? E os alunos entravam com o conhecimento que eles aprendiam. Então, eles saíam do NASP para pregarem como uma profissão também. Né? Então, isso era muito interessante. Então, essa madeira ela é muito bonita, especialmente no Salão Nobre. Né? Se você olha o telhado, o teto, desculpe, né? É todo feito, não de gesso, mas de madeira, muito bem trabalhado, mas por um acidente, por uma infelicidade, ele estava ali no teto fazendo algum ajuste
e ele foi eletrocutado. Então, foi assim um caos, né? Foi uma tristeza geral, porque o cara que entendia da madeira, né? O cara que colocava todo o coração dele no NASP, ele morreu de repente, né? Então, os mais antigos olham para o teto e não tem como não se lembrar do José de Luca. É isso mesmo. A gente tem hoje muitos membros da família de Luca que moram aqui perto, por aqui no Capão Redondo ainda, que tem comércio por aqui, que trabalham por aqui. A gente tem alguns membros que ainda frequentam a nossa igreja e que trabalham aqui no NASP também. Bom, nessa foto que a gente está vendo aí, dessas versões da biblioteca aqui dos anos 40, possivelmente essa foto da direita, dos anos 30, final dos anos 30, início dos anos 40, apenas uma curiosidade dessa foto, esses quadros que a gente vê pendurados aí na biblioteca, alguns deles a gente encontrou aqui quando a gente estava organizando o projeto do Centro de Memória, projeto de implantação nosso, e eles estão sendo restaurados pelo Isaías, que é um grande artista marceneiro nosso aqui do nosso campus. Eles estão sendo restaurados e em uma das próximas exposições eles estarão à disposição do público para ver esses quadros originais, que eram quadros comemorativos das formaturas. Então, quando tinha uma turma de formandos, eles faziam esses quadros, cada um em um formato, em um modelo, e eles eram exibidos no dia da formatura e ficavam na escola para que os próximos alunos pudessem ver quem foram esses alunos que estudaram nas classes anteriores. E aí a gente tem nessa próxima foto a recepção desse prédio nos anos 40, essa foto. Eu tentei dar zoom aí, e na porta da direita, possivelmente está escrito secretaria e diretoria. A foto da esquerda, a plaquinha da esquerda, eu suponho que seja a biblioteca, mas não tenho certeza. Será que é mais ou menos isso, professor Helder? Aí dentro funcionava. Você tem aí, provavelmente à direita, a sala da diretoria, onde aparece a bandeira do Brasil, a foto de Getúlio Vargas, que é uma foto bem interessante, uma poltrona, uma cadeira, tem uma foto dessas que ilustra aí na verdade, essas fotos eram fotos de relatório para o governo, né? Em 1937, o prédio abrigou o curso ginasial, que foi o primeiro curso regularizado, né, oficializado da Igreja Adventista no Brasil, né, o que seria o primário, que começou como escola modelar, e aos poucos depois eles foram oficializando os cursos secundários, né, o comercial, que hoje é o curso de contabilidade, ou, né, a graduação em ciências contábeis, começou aí basicamente com o científico. Então, eles precisavam fotografar tudo para ilustrar para o governo que a instituição tinha condições de oferecer o curso. Então, o curso ginasial foi o primeiro curso, a modalidade, né, registrado na época de Vargas. Vargas teve dois ministros, Frederico Campos e o Gustavo Capanema, e esses dois estiveram envolvidos aí com o processo de modernização das escolas livres. O que eram escolas livres? Eram a maioria das escolas, inclusive as escolas paroquiais ou escolas de igreja, né? Nessa época, aí, por volta de 1925, já existiam 2 ou 3 escolas paroquiais no estado de São Paulo e mais umas 15, 20 no Brasil. E elas eram livres. Como é que os alunos recebiam o certificado? Havia um dia em que essas crianças precisavam ir para uma escola maior, às vezes era a própria escola adventista. E ali havia um inspetor do Estado, que ficava ali umas 4, 5 horas, aplicando o exame. As crianças que alcançavam um certo score, um certo número de pontos, elas eram consideradas como formadas na 4ª série, né? E assim por diante, o complementar. Só que isso foi acabando, esses exames. E aí o exame ele começou a entrar no próprio curso. Então, era o curso ginasial que aplicava a prova, não era mais o governo. Né? Então, essas fotos que vocês estão vendo aí são fotos tiradas para relatórios do governo. Por isso que elas são tão assim vistosas, né? Mostrando todo o ambiente arejado, iluminado, pé direito, né? Bem elevado, porque o medo da epidemia
fez com que as escolas saíssem dos sótãos, dos porões, né, dos armazéns e ganhassem um espaço mais seguro. Para você ter uma ideia, no século XIX, o Mackenzie teve que fechar a sua unidade em Campinas e transportar para São Paulo, porque a febre tomava conta de Campinas. Então, era muito comum o convívio dessas crianças em ambientes pouco ventilados, elas transmitirem as doenças como assintomáticos. Isso é uma realidade do século XIX. E elas vão alcançando os trabalhadores. As ferrovias no entorno de Campinas, elas pararam de expandir por 3 ou 4 anos, em alguns momentos, por falta de trabalhadores para seguir obras porque eles estavam doentes. Então, é um contexto meio parecido com o da gente. Que curioso, né, Muito professor? bem. Como a história se repete, não? Ou seja, em outros, se nós contássemos essa história, se tivéssemos contado essa história no ano passado, talvez não faria muito sentido. Vivendo esse contexto atual, faz completamente sentido pensarmos em edifícios altos, em grandes janelas, em áreas amplas, né? Estamos em contextos muito próximos. E a gente tem aqui a vitalidade, né, como o senhor comentou, dessa imagem, onde hoje está o Centro de Memória, né, o prédio em 1957, ali com a sala de secretaria, com máquina de escrever, os armários de arquivos, e onde hoje está, no 2020, se localiza o nosso espaço justamente para resgatar, para conhecermos mais, tantas, não só das histórias do edifício, mas das muitas pessoas, como o senhor está dividindo conosco hoje, de quantas vidas se dedicaram, quantas pessoas abriram mão das suas atividades intelectuais, seculares, enfim, para se dedicar à missão, às dificuldades, que muitas vezes nós olhamos para o edifício hoje, nós não nos damos conta de quanto esforço já foi ali investido e empregado, né? Temos muito que valorizar e dividir essa história, é um grande privilégio nosso. Bom, a gente tem no próximo slide aqui algumas instalações desse prédio também, que serviam de espaços de laboratórios e sala de datilografia ali, por exemplo, né? A gente tem o início dessa organização de espaços onde eles conseguiram separar por assuntos, né? Então, laboratório de física, laboratório de química, sala de datilografia, a biblioteca. O ensino começou a ser melhor organizado e setorizado, e tudo dentro desse prédio até os anos 40, quando conseguiram construir o prédio que hoje é o Fundamental 1, né, professor Helder? Vocês vão perceber numa das fotos que não aparece que havia também uma sala de História e Geografia, e adivinha o que está na parede, né? Cocar de índios Carajá. Quer dizer, houve a visita de um índio nos anos 40, 50, e penso que ele trouxe algumas coisas para, né, exibir, mostrar, né? Nos anos 50 teve um outro que veio, e ele chegou até a fazer uma visita ao Palácio do Governo, no bairro do Campos Elíseos, ainda não era o Morumbi, e existe nos jornais do Brasil, e São Paulo especialmente, ali uma delegação adventista do Colégio Adventista Brasileiro entregando ali alguns produtos, né, da cultura indígena para... E São Paulo tinha uma grande admiração pelo NASP, pelo Colégio Adventista Brasileiro. Era a referência da Zona Sul, né? Porque São Paulo terminava em Santo Amaro, e depois você tinha ali o Rio, que praticamente bloqueava, né, o crescimento da cidade. E foi o colégio que criou esse polo de atração, né? Assim como no NASP Hortolândia e hoje o NASP Engenheiro Coelho, ele foi atraindo um pouco, né, a infraestrutura das estradas, da energia elétrica, do telefone, e os primeiros números de telefone, o primeiro telégrafo, tudo interligado ao Colégio Adventista, né? Que até 1941 era Colégio Adventista, mas por conta da entrada dos Estados Unidos na guerra e do Brasil, meses depois,
nesse abrasileiramento da liderança, né? Não podiam ser japoneses, nem alemães, nem italianos, tinham que ser brasileiros. Então, o pastor Domingos Peixoto da Silva, ele acaba se tornando o primeiro diretor, até porque ele já era um ex-aluno da primeira turma, né, a turma de 1922. Então, esse processo de nacionalização, ele exigiu que os professores fossem cada vez menos estrangeiros. Então, o professor Lloyd Downs, que havia sido professor e depois diretor, ele deixou a diretoria, mas se transformou na pessoa de confiança da mantenedora, que ainda tinha uma influência americana, e ele permaneceu mais algum tempo junto com o pastor Domingos Peixoto. Então, o pastor Domingos Peixoto, ele começou ali 39, 40, já começou a ter uma influência de vice-diretoria, nos anos 40, o diretor, até 47. Isso mesmo. Muito bom, professor. Professor, tentando entender um pouquinho mais, né, desse nosso edifício, com tantas histórias curiosas, talvez espaços, né, que já foram remodelados, a gente tem, por exemplo, o registro dessa imagem que nos traz um resgate interessante. E uma coisa que nós gostaríamos de lhe perguntar, a sacada do edifício, ela era aberta? Porque a gente tem a sensação aqui, por exemplo, olhando para essa fotografia à esquerda, que dentro da sala de aula tem o espaço da saída para a sacada. Então, ela tinha um uso mais um uso efetivo, não só decorativo, né? A gente tem registro dessa informação, professor? Essa sacada, ela era dentro daquela lógica de hierarquia, né, era onde o diretor se dirigia aos alunos, né? E vocês estão vendo aí claramente, né, uma foto que faz referência a um ex-aluno, né, de como essa sacada, a porta se abria. E o curioso que quando vocês projetaram essa sala de aula até 2000, pelo menos, estava ali ativa, né? Deve ter fechado ali, né, a saída, então ficou sem funcionalidade. Eu não faço ideia de como está hoje, mas Está do mesmo jeito. Mesmo jeito, olha só. Eu A dei janela aula. foi trocada, né? Mas não tem mais saída, não é uma porta que abre para a sacada, é uma janela como as outras do lado, mas a sala está no mesmo formato. Olha só, e essa sala, no mesmo formato, eu lecionei aí quase 12, 10 anos, não me lembro mais exatamente. E era uma sala assim estranha, né? Porque você tem a lousa de um lado e do outro, então era complicado. Era uma sala onde os alunos ficavam cobertos de giz, né? Porque as carteiras eram muito apertadinhas, então você fazia chamada, os alunos ficavam a quase 10, 12 metros lá no fundo. Então, você tinha ali umas 2 ou 3 carteiras bem próximas a você, quase te empurrando né? Essa é exatamente essa foto, né? Então, a gente não escrevia no quadro todo, porque não dava. Era muito apertada essa sala. Mas eu me lembro, curso de exatas, curso de química, funcionando aí dentro. Eu tenho sala, eu tenho fotos dos meus alunos dentro dessa sala de aula. Eu Né? fiz o Então, 3º ano do ensino médio nessa sala. olha só, uma realidade, né? É verdade. A permanência da sala de aula ao longo do tempo, né? E aí a gente tem esse trecho do pastor Wilson Sarles. Né? Oi? Esse é o espaço cívico da escola, onde os recados eram oficializados, né? Eu tenho a memória de um ex-aluno que disse que ele ouviu falar sobre o fim da guerra dentro do Salão de Atos. Ali o Salão de Atos já é inaugurado e ali, então, ele ouviu a notícia do final da guerra. E eu tenho um outro relato dizendo que na capela aí do prédio de 1925, ele ouviu o pastor dizendo, olha, a guerra começou na Europa. Então, essas coisas marcaram muito os alunos, né? Então, esse espaço de celebração cívica, acho que eu tenho a impressão de que ele vai até os dias atuais, é lugar para desfile, lugar para hasteamento de bandeira, nessas coisas todas. Isso mesmo. Aqui a gente tem 2 propagandas de épocas diferentes, né? Essa propaganda foi veiculada durante algumas décadas,
e a gente tem o desenho da escada do prédio central e a porta lá em cima, né? A porta, e dá para a gente ver que ali no início dos anos 40, o colégio ainda com o nome de Colégio Adventista, e já em 1956 usando o nome Colégio Adventista Brasileiro, né? Então a gente tem aí os cursos teológico, pré-universitário, normal, comercial, enfermagem, artes e ofício, ginasial, primário, admissão. Então algumas diferenças desses cursos conforme eles foram sendo estabelecidos e organizados, né? Os serviços que eram oferecidos aqui na nossa escola, nas mudanças dessa propaganda, né, professor? Exatamente. Obrigado por incluir essas duas fotos, porque ela mostra bem a importância da teologia no imaginário acadêmico, cultural adventista, né? E olha, êxito, né? Quando você chega até o curso teológico, você, dentro dessa lógica espiritual cristã adventista, você está fazendo o melhor trabalho, né? Com uma formação superior e com o mundo a ganhar. Vocês estão vendo o globo, né? E esses alunos se espalhando por todo o Brasil e por todo o mundo. Essa era a ideia, a visão missionária, né? Então, todos os departamentos tinham essa função missionária, né? Por exemplo, vocês viram uma sala de mecanografia, ou chamada sala onde ficavam as máquinas de escrever, hoje seria o laboratório de informática, mas isso era mantido não apenas para o curso comercial, mas para produzir material estudantil de utilidade para as missões. Então, muitos livros da Igreja Adventista foram traduzidos nesse esquema. Por exemplo, o livro Educação, que foi produzido em 1903 na Califórnia por Ellen White, não foi um livro compilado. Esse livro só foi ser traduzido em 1927. E os alunos datilografavam aí, né, em folha a esse ideal missionário, né? Você aprendia esses ofícios, aplicava na tradução. O colégio tinha aulas em 2 ou 3 idiomas até 1918, depois ficou com o inglês básico, e esses missionários vinham com o propósito de trazer ali a prática da língua inglesa. Então, é muito forte a presença do idioma entre os alunos saindo já falando inglês e produzindo material e traduzindo material. Então, você vê lá 116, 18 livros de Ellen White traduzidos, a maioria foram alunos do seminário até os anos 40 que traduziram. Só o casal Isolina e Luiz Waldvogel traduziram mais de 25 livros de 700 páginas. Né? Então, as mulheres estão nesse... A gente percebe que a mulher está um pouquinho, parece que, né, recuado, o homem mais à frente, mas ela está ali, né, juntinho, né? E você percebe o normal, né? Eu não consigo enxergar porque eu estou em celular nessa transmissão, mas o curso normal ele varia de escala. O teológico não, ele está lá, né? Está lá firme. Então você percebe que todos os outros existem para levar o aluno ao seminário. Quando eu terminei a minha graduação de ensino médio, eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Eu olhei lá, o NASP só tinha 3 cursos, pedagogia, enfermagem e teologia. Assim, que pena, não existe história, né? Eu tive que criar o curso de história para poder fazer, né, para os meus alunos, né, não para mim, né? Então, não tinha a opção, né, de história, né? Então, isso veio nos anos 80. É isso Muito mesmo. bom, professor. Aí a gente tem nos anos 50, eu coloquei essa imagem só para a gente comentar rapidinho. O colégio teve durante uns 20 anos, né? Acho que talvez quase 20 anos, a gente teve o prédio central como grande ícone. Em muitas propagandas, as propagandas a gente colocou na exposição virtual, vai dar para todo mundo ver todas as fotos, né? Que são muitas, não ia dar tempo da gente passar tudo aqui em 1 hora, que o nosso tempo já está acabando. Mas a gente teve o prédio central durante muito tempo como o único ou o grande ícone da nossa escola. E aí, a partir dos anos 40, no nosso acervo, o arco, né, o nosso arco de entrada aqui da nossa instituição aparece pela primeira vez
no colegial de junho de 1944. É a primeira vez que aparece uma foto dele no nosso acervo. E a gente verificou essa informação essa semana. E esse colegial de 1950, que o colegial era um periódico produzido aqui pelos alunos e professores, que contavam histórias do dia a dia dos alunos, o que estava acontecendo. Algumas têm receitas, outras têm piadas, outras têm contos, outras têm reflexões, e alguns foram feitos comemorativos das formaturas, né? De muitos anos a gente tem as edições comemorativas de formaturas dos anos, e nessa edição de 1950 a gente tem os dois grandes ícones, né, aqui da nossa instituição, que foram amplamente utilizados como forma de propaganda, como forma de reconhecimento. As pessoas batiam o olho e sabiam que a propaganda, o artigo, o texto falava sobre a nossa instituição. Então, o prédio central desenhado junto com o arco, né? Esses dois grandes ícones arquitetônicos aqui da nossa escola. E uma coisa que a gente achou interessante no nosso acervo é que muitas pessoas perguntam se a porta do prédio central ela é original do prédio ou não. A gente fez algumas pesquisas aqui junto com as pessoas que fizeram o processo do nosso tombamento, né, da nossa instituição, e perguntando, será que essa porta é original? Será que não é? E, de repente, em uma das pesquisas, eu encontrei num dos sites do Centro Nacional da Memória Adventista, que é um dos museus aí do UNASP Campus Engenheiro Coelho, essa foto do professor Renato Oberg com a quarta série ginasial, né, a turma dele, a classe de matemática, e de maneira despretensiosa, essa foto mostrou claramente que a nossa porta, a grande porta de entrada do nosso prédio central, não é original do prédio. Essa foto é de 1937 e é uma porta completamente diferente da que a gente tem hoje. Essa porta que nós temos hoje, ela tem vidro, né? Ela tem algumas partes de vidro junto, e ela tem essa maçaneta. Não sei se muitas pessoas já repararam nisso, que essa maçaneta está escrito bem grande, né? Uma maçaneta grande escrito CAB. Então, referente ao período que o colégio passou a se chamar Colégio Adventista Brasileiro. E olhando a história dos nossos logos, a gente pode perceber que esse logo, exatamente com esse desenho, ele passou a ser utilizado a partir da década de 50. Em 1956, a gente começou a ver esse logo exatamente nesse formato, nas publicações do colegial, em alguns documentos, em algumas coisas que a gente tem aqui no nosso acervo. Então, a gente se pergunta a data exata dessa foto, né? A gente ainda não encontrou no nosso acervo. Será que nas suas pesquisas você encontrou alguma coisa referente a isso, professor? Olha, eu imaginava, você me trouxe uma informação nova, eu imaginava que essa porta fosse da década de 40, que ainda pudesse pegar o José de Luca, que era bem esse tipo de artista, mas eu não tenho certeza a respeito deste fato. Mas a impressão que me dá que pode ser da gestão, é apenas uma possibilidade, pode ser da gestão ainda do pastor Peixoto, pelo simbolismo que ele dava para a porta da oportunidade. Volte lá a imagem lá da porta da oportunidade e tenta ver se o símbolo que ele coloca não é mais ou menos parecido. Está vendo o CAB lá em cima, da segunda foto? Sim. De 56, né? Então, ela me parece... que data que está apontada aí? 56, essa segunda imagem. E a sequência dos cursos que daqui eu não consigo ver? Teológico, pré-universitário, Teológico, normal, comercial, enfermagem, artes e ofícios, ginasial e primário admissão. eu acho que essa foto pode ser mais recente, essa propaganda pode ser mais recente que 56. Eu tenho a impressão que ela deve ser dos anos 40, tá? Então, daí você poder deslocar essa data para uma data mais recente. E não é difícil. Basta você ver os prospectos e os colegiais, você vai ter a data exata desse símbolo. E eu não duvido que não seja antes de 45, essa imagem dessa escadaria, porque o normal já está em processo de criação. Mas é uma questão de pesquisa, eu realmente não tenho a segurança em precisar essas informações. Vamos continuar pesquisando. Muito bom. Professor, o senhor comentou, inclusive, com relação ao madeiramento, né, do nosso edifício.
na ocasião da reforma do prédio, quando estávamos, inclusive, instalando o espaço do Centro de Memória, ao preparar, né, a equipe, ao pessoal que ficou responsável pelo restauro, percebeu-se que a madeira do piso ainda estava em perfeitas condições. E curioso a menção que o senhor fez da madeira, quando comentávamos do edifício, do andar superior, da madeira ter sido exportada da Europa, né, importada e trazida de fora. O senhor comentou da madeira de pinho, né? Essa informação é especificamente em relação às janelas. As janelas foram feitas em pinho de Riga. Aí eu não sei se por associação você pode afirmar o teto. O soalho, pelo que vocês viram aí, peroba rosa, né? E peroba rosa é da Mata Atlântica. É da Mata Atlântica. Eu estive há 2 semanas atrás num parque chamado Parque Estadual de Porto Bernardes. E lá existe uma grande área florestal, e ali eu vi peroba rosa com a idade de 800 anos. Tá? Então, com 7 adultos mal conseguem abraçar a base da árvore, que tem quase 55 metros. Então, eu imagino que para cada porta, ou de repente, para a parte mais visível ou mais exposta à chuva, né? Porque tem isso, né? O piso que, de repente, se desgasta mais com a chuva ou com, né, atrito, você usa determinadas madeiras. Então, está claro aí que não foi uma só, foram várias. Sim, exato, exato. E, de fato, a gente comentaria a alegria que nós tivemos quando soubemos que o piso estava intacto e que ele era restaurável, né? E que, de fato, temos a disponibilidade ali de continuar reutilizando o material original do edifício de 1925, em excelentes condições, né? Em um estado de conservação muito satisfatório. E não foi necessária a troca. Então, os materiais empregados no colégio, por isso eu fazia menção, né, do que a senhora havia dito, foram materiais não só de excelente qualidade, como que no nível de conservação muito bom, né? E o edifício aí com quase 100 anos, 95 anos, está inteiramente ainda sendo, né, com suas disposições em uso, né? Eu ouso dizer que esse piso nunca esteve tão bonito, porque antigamente se usava cera, né? Conversando com o pessoal que restaurou o piso, antigamente era preciso usar cera em cima. E hoje é um líquido diferente, que a gente não passa cera mais por cima dessa madeira, ela foi totalmente lixada, e um produto alemão foi passado, um líquido alemão foi passado por cima desse piso. Então a gente só passa vassoura e pano úmido, e ele está intacto do jeito que foi feito, restaurado em 2019. O que o senhor ia falar, professor? Acho que cortou um pouquinho. Só uma breve entradinha. Eu quero aqui, gente, fazer menção a todos os alunos chamados industriários, bolsistas, que empregaram, né, as suas energias, o seu suor para se manterem no colégio. E muitos deles pegaram escovões, muitos deles passaram cera, muitos deles cuidaram muito bem desse prédio. Não era só uma função feminina, masculina também. Eu me lembro, no meu tempo eu fiquei no internato 2 anos estudando na USP, né? E mais um tempo dando aulas aí no NASP. Eu me lembro, assim, os alunos mal terminavam as aulas, era aquele batalhão de alunos para colocar tudo em ordem para o dia seguinte. Então, aqui eu presto uma homenagem a todos aqueles que se formaram, que estudaram, né, trabalhando horas a fio na limpeza e mantendo esse edifício de uma forma tão agradável para as aulas que aconteciam no contraturno. É isso mesmo. Muita gente. A gente tem nos comentários do Facebook, nas nossas fotos, nas nossas redes sociais do Centro de Memória, muitos alunos que comentam, que estudaram, que trabalharam, que fizeram parte dessa história, né? E a gente tem alguns comentários aqui no nosso Facebook, na live,
O João Sampaio Filho, por exemplo, comenta: minhas lembranças vêm do início dos anos 80, no segundo grau. Professores que marcaram muito a minha trajetória: Admira Reis, que foi professor de biologia, né? Professor Ed Gorski, né? Que foi um grande professor também aqui de física. Construímos amizades para a vida. O Demilson Beleze Guilhem também comenta muitas informações importantes e relevantes. Muito obrigada ao pessoal do Centro de Memória. E o Aldo também comenta: emocionante, né? O grande conhecimento do professor Helder, e parabeniza a nossa iniciativa aqui. E a gente vai chegando no final aqui da nossa live. Eu coloquei essa foto, que é uma foto bem recente do nosso prédio central. Infelizmente, a gente não consegue contar todos, né, os anos, todas as histórias, todas as trajetórias das pessoas que passaram por esse prédio. E a gente fez um recorte de até mais ou menos ali os anos 50, né, da trajetória desse prédio. A gente vai ter que fazer uma outra live outro dia para contar os outros 50 anos para frente, né? Todos os alunos da década de 60, 70, 80, 90, dos anos 2000, né? Todos os alunos que passaram de lá para cá nesse prédio. Ele foi utilizado durante muito tempo para várias funções administrativas da escola, né? E quase todos os cursos. Mas depois, durante muito tempo, foi utilizado para o ensino médio, né? Tanto manhã, tarde, noite. A gente tinha alguns cursos técnicos também oferecidos à noite, então muitos alunos que estudaram à noite em cursos técnicos aqui também passaram por esse prédio. Mas atualmente esse prédio abriga as atividades do Fundamental 2, já ali desde os anos depois de 2010, por aí, esse prédio já passou a abrigar as atividades do Fundamental 2, conforme o nosso ensino básico cresceu. As atividades que eram feitas da primeira série até a oitava, no prédio lá de cima do Fundamental 1, de repente não coube mais todo mundo lá. Então, o Fundamental 1 ficou com o prédio que fica lá em cima, na Alameda, né? E o Fundamental 2 veio para esse prédio central, e o ensino médio, que ficava nesse prédio, funciona agora, então, junto aos cursos universitários, no prédio novo que foi construído ali atrás do Salão Nobre. Então, a gente divide esse prédio com as atividades do Fundamental 2 e o Centro de Memória, que foi inaugurado em maio de 2019, né? Nós já comemoramos 1 ano dentro desse prédio, e a gente tem a exposição Murmúrios de uma Colina. Eu vou colocar nos comentários aqui para quem quiser ver essa exposição. É uma exposição que a gente inaugurou em maio de 2019, no ano da nossa inauguração aqui nesse espaço. Ela está disponível num tour virtual 3D, então quem quiser acessar, vou colocar o link aqui. E agora a gente vai lançar a exposição sobre o Prédio Central, uma exposição que a gente fez em parceria com os nossos alunos e ex-alunos, não é isso, Gabriela? Exato. Inclusive, a gente, em comemoração aos 95 anos do Prédio Central, é importante a gente mencionar que o edifício é um edifício tombado, né? Tombado a gente quer dizer resguardado pelo patrimônio histórico da cidade de São Paulo. É um edifício que manteve as suas características originais, como a gente vem conversando desde o começo da live. A gente apresentou aqui, né, as fotografias, as imagens, com algumas adequações internas, mas a fachada do colégio ela é original, mantém essa leitura um pouco Art Deco do início do século XX, e reúne aqui, né, à medida das conversas que nós tivemos, das informações que o professor Helder está compartilhando conosco, reúne muitas vivências, quantas e quantas pessoas, personagens, professores, alunos, passaram suas vidas, passaram parte dos seus estudos, e de dedicação, né, não só à conservação, à construção do colégio, mas também à pregação do Evangelho. E hoje, em comemoração, né, a esses 95 anos, organizamos essa exposição virtual, e vocês poderão acessar, a gente vai disponibilizar o link. É uma exposição completamente virtual, de acesso público, e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais dessas histórias, informações, fotos, e dos vários colegas que compartilharam conosco também as suas memórias, né? É uma exposição comemorativa que comemora a memória do edifício central e todas as nossas memórias, as nossas vivências, as nossas histórias que foram tecidas neste espaço. É um privilégio muito grande compartilhar essa história com todos.
Bom, eu vou deixar disponibilizando aqui também, vou colocar nos comentários. Hoje, a Igreja Adventista está participando, está promovendo a ação Impacto Esperança, que é uma ação que nós já temos aí há muitos anos aqui na nossa igreja, e você pode ler esse livro, que é o livro desse ano, do Impacto Esperança 2020, A Maior Esperança. Então, você pode acessar esse livro, eu vou colocar aqui nos comentários também, você pode mandar para quem você quiser, é uma ação gratuita da nossa igreja, e a gente tem os livros físicos, que aos poucos vão sendo, por conta da pandemia, aos poucos eles vão sendo distribuídos, mas você pode mandar a versão virtual para quem você quiser também, então eu vou deixar o link aqui nos nossos comentários. E nós vamos chegando no final da nossa live. Gostaria de agradecer imensamente a presença aqui do nosso professor Helder, né, nosso querido, grande historiador que fez aí uma pesquisa imensa durante muitos anos sobre a história da igreja no mundo, no Brasil, em São Paulo. Nós estamos escrevendo um livro em parceria, né, com alguns autores, o professor Helder é um deles. Esse livro será lançado no aniversário do próximo ano, né, esse dos 106 anos do NASP Campo São Paulo. E agradecer muito a presença dele, e a professora Gabriela, que está sempre aqui com a gente também, nossa historiadora, pesquisadora. E, professor Helder, o senhor gostaria de deixar uma última mensagem para os nossos alunos, colaboradores, amigos? Eu, em primeiro lugar, quero agradecer e parabenizar vocês por continuar esse trabalho que vem desde o professor João Rabelo, né? Temos aí Gideão de Oliveira também, que contribuiu bastante para que essa história fosse contada. Só vou colocar uma pequena história. O pastor Rodolfo Bels, quando ele era diretor do colégio e também da União, ele tinha um hábito muito interessante que eu acho que deveríamos praticar, e eu já comecei a praticar e dá certo. Quando ele tinha um problema muito difícil para resolver, ele não apenas curvava a cabeça e orava, mas ele ia no cantinho do escritório, ajoelhava e pedia para Deus, intercedia por alunos, por problemas praticamente insolúveis, e ele obtinha a resposta de Deus. Então, eu penso que a gente pode fazer isso, não ficar apenas numa situação de confortável, né, das redes sociais, mas literalmente dobrar as nossas almas, o nosso físico e pedir, né, poder para Deus para encerrarmos a sua missão aqui nessa terra e que a gente possa confiar cada vez mais nele. Parabéns aí pela exposição que se inicia hoje. Um tchau, professora Gabriela. Tchau, tchau. Tchau, professor Helder. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer enorme ouvi-lo e queremos ouvi-lo em outras ocasiões também. Muito obrigada por sua disposição. Tchau, gente. Esse aqui é o final da live UNASP e suas memórias sobre o Prédio Central 95 anos. Acesse a nossa exposição virtual, o link está aqui nos nossos comentários, e nos vemos na próxima live, que será daqui 15 dias. Acesse as nossas redes sociais, compartilhe as suas histórias, suas memórias, fotos com a gente, com o nosso acervo, com os nossos amigos, e continuamos firmes aqui buscando mais histórias e relembrando mais momentos da história do NASP São Paulo. Até a próxima!